trabalhando junto e levando as cargas uns dos outros. É o tema da mensagem que preparei para esta manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo 1, versos do 1 ao 4. Diz assim a palavra: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Estamos no período dos juízes. A luta pela conquista da terra de Canaã, através da liderança de Josué, havia terminado. Finalmente, a terra prometida já era uma realidade na vida dos israelitas, mas ainda havia muita coisa para fazer. Terras para conquistar e, sobretudo, gente para tirar dali pessoas, povos que Josué não conseguira fazê-lo. Se continuarmos a leitura desse capítulo 1 de Juízes, nós veremos um relato minucioso de tudo o que aconteceu e do castigo que os israelitas receberam por não cumprirem as determinações de expulsarem todos os povos do meio deles. Os profetas também falam sobre isso, não é? Foi uma coisa horrível ter mantido aqueles povos que Deus gostaria que eles tivessem sido exterminados dali. Afinal, um povo de propriedade exclusiva, uma nação, estava sendo formada por Deus para que pudesse ser porta-voz dele para todo mundo. Agora, Judá recebe a primazia de ser aquele que vai o primeiro a subir para tomar a posse definitiva da terra. E é aqui onde a nossa história começa, e é desse episódio que eu gostaria de tirar, prezados, algumas lições muito preciosas para as nossas vidas, pensando como primeira igreja batista em Anápolis. E a primeira coisa que aprendemos aqui desse texto é que há uma batalha, queridos. Há uma batalha que temos que pelejar com o Senhor e pelo Senhor. O texto vai dizer: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Temos que admitir, meus queridos irmãos, que, infelizmente, muitas vezes nós nos envolvemos em muitas batalhas em que definitivamente elas não são batalhas de Deus. Muitas vezes nós estamos enredados, estamos envolvidos em determinadas lutas em que definitivamente não são lutas para a glória do Senhor. Não são lutas pelo nome do Senhor. Essas lutas não pertencem a Ele não tem nada a ver com elas. Sempre que nos envolvemos em batalhas por nossos direitos pessoais, por exemplo, sempre que causamos dor a outras pessoas por causa dessa luta por direitos pessoais, essas batalhas não vêm do Senhor. Definitivamente não vêm. Sempre que deixamos de nos humilhar diante da potente mão do Senhor para nos esforçarmos por alguma causa, definitivamente essa causa não vem do Senhor. Não vem. Mas há sim, queridos, batalhas que são de Deus. Há sim verdadeiras batalhas que são dele, e ele quer nos ver completamente envolvidos nestas que são dele, ele quer
Essa do primeiro capítulo de Juízes era uma dessas batalhas em que poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, de que era uma batalha do Senhor. Certamente, queridos, cada crente em Jesus Cristo está inserido de alguma maneira numa batalha cujo Senhor é o mais interessado que vençamos. Temos que lutar constantemente, como Paulo, combatendo o bom combate da fé. Um combate, um verdadeiro combate, porque nesse combate há de se mortificar a própria carne, há de se vencer o inimigo, há de se vencer o mundo no qual nós estamos inseridos. Temos que lutar constantemente para mantermos uma boa consciência. É uma outra luta. Lutar para manter uma boa consciência diante de um mundo completamente depravado, completamente promíscuo. Temos que lutar contra principados e potestades do mal, a fim de que o evangelho se expanda e o rebanho do Senhor Jesus aumente. Todas essas são batalhas do Senhor e que nós estamos inseridos e que nós precisamos dele. Temos que lutar contra nós mesmos e contra o pecado que habita em nós. Que luta! Que luta! E que luta em glória seria se o Senhor não estivesse nela. Esta é uma batalha do Senhor contra nós mesmos, contra o nosso coração enganoso. Apesar de não estarmos mais sob o domínio do pecado, nós sabemos que enquanto estivermos neste mundo, não estaremos completamente livres dele. E então, estaremos sempre numa batalha para vencê-lo, sempre no poder do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Segundo o apóstolo Paulo, João escreve em uma de suas cartas, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É o que diz as Escrituras sobre a nossa real situação. Diante desta situação, prezados, em que nós encontramos dentro de nós, não há outra coisa a fazer senão batalhar por essa situação. Estarmos em constante batalha. Nós não devemos jamais permitir o que os patriarcas permitiram nesse contexto dos juízes. Manter os cananeus no meio do povo separado de Israel foi um verdadeiro tiro no pé. E isso trouxe consequências seríssimas para eles e nós não podemos manter os cananeus perto de nós. Eu vou explicar aqui o que significa. Os cananeus ali, naquele contexto, significava inimizade, inimigos de Deus muito próximos e operando de uma maneira incrível contra as coisas de Deus. E nós não podemos ser daqueles. Há de se batalhar pelas batalhas do Senhor. Nós devemos lutar contra tudo que nos impede a adoração. Nós devemos lutar e estarmos inseridos nesta batalha com o Senhor. Na batalha nós devemos pelejar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Quando Israel deixou de lutar contra os povos que ainda havia, ali na terra, isso se tornou uma verdadeira armadilha para eles mesmos. Isso foi de péssima influência para os israelitas. Por isso, agora Judá tem finalmente a oportunidade de exterminar um povo que estava sendo terrivelmente nocivo para a nação de Israel. E eu gostaria de te perguntar nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que tipo de batalha você está inserido, que você pode dizer que o Senhor está batalhando junto com você? Porque você não pode estar inserido em batalhas que o Senhor não está inserido. Você não pode. Você tem que estar envolvido em batalhas que você pode dizer assim, o Senhor, ou eu e o Senhor estamos batalhando juntos nisso aqui. Relembrando o primeiro versículo que estamos meditando em Juízes, nós veremos que o Senhor é que definiu a batalha para Judá.
Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Você tem perguntado para o Senhor? Senhor, no contexto da minha igreja, da primeira igreja batista em Anápolis, trouxemos um pastor para cá, um novo pastor. Estamos num processo de resgate de muitas coisas. Queremos ser a igreja relevante que precisamos ser. Estamos entrando numa verdadeira batalha. Senhor, em que área nesta fase da nossa igreja o Senhor quer que eu entre, que eu batalhe e que o Senhor vai batalhar por mim? Precisamos fazer isso. Hoje eu peguei um pouco mais da metade da aula do Dr. Geraldo e ele falou sobre isso, sobre agirmos no poder do Senhor, baseado na lição que ele estava dando. E nós precisamos ter consciência de que temos que pelejar as batalhas do Senhor para que Ele opere nessas batalhas, para que o poder seja dEle, e porque o poder foi dEle, a glória será dEle. E venceremos. E venceremos. Irmãos, quando eu participo, depois de ter participado do culto de ontem, lá naquela congregação que tem cara de igreja, que tem uma quantidade de membros de igreja, que tem uma instalação de igreja, que tem tudo para virar igreja e vai virar igreja brevemente, no que depender de mim, vai virar igreja brevemente. Todo mundo, eu queria, uma hora talvez a gente podia fazer um culto onde toda a igreja pudesse ir lá para ver o que acontece quando um povo de Deus envolve numa obra. É bom de ver aquilo lá. É bom de ver aquilo lá. A igreja, eu me senti orgulhoso. Eu me senti orgulhoso, Marisa. E me senti tão bem quando o irmão José Joaquim, com muita deferência, com muita elegância, ele disse assim: pastor, seja bem-vindo à sua igreja. A sua igreja. E me senti pastor daquela igreja. Você precisa se sentir membro daquela igreja. Você precisa se sentir participante daquela igreja, porque foi através do seu dízimo, através da sua oferta, através da sua oração. Foi uma batalha maravilhosa em que o Senhor estava inserido e por isso estamos logrando êxito naquele lugar. Mas temos muito mais para fazer. Temos muito mais para fazer. Temos um templo que precisa ser construído. Cada vez que eu olho para esse clarão aqui, eu fico mais incomodado, irmãos. Eu fico mais incomodado porque a primeira igreja batista em Anápolis não tem um templo. O pardal encontrou asas, as andorinhas, ninhos. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Ontem de tarde, quando eu vi aquelas crianças correndo ali, eu vi 24 crianças e louvei a Deus pelas 24 crianças, porque não eram 4, porque não eram 8, porque não eram 16, eram 24, mas eu consigo, com os olhos da fé, pensando numa batalha que o Senhor está pelejando por nós, eu consigo ver 200, eu consigo ver 300, porque condição, estrutura, pessoas capacitadas nós temos e nós precisamos convidar o Senhor, ou pedir para que o Senhor nos mostre que batalhas estamos inseridos, que Ele pode agir por nós. E outras congregações. Irmãos, eu quero dar asas para as congregações que existem, uma congregação com 24 anos, porque nós precisamos abrir outras. Nós precisamos avançar em várias áreas. Nós precisamos avançar na área social. Mas eu volto a te perguntar, que batalhas você está inserido, que você pode dizer assim: o Senhor está batalhando comigo. Porque Judá subiu para a batalha, sabendo que o Senhor estava pelejando por eles. E o resultado? Eis que nas suas mãos te entreguei.
Se você ousar perguntar para o Senhor que batalha Ele quer que você peleje com Ele do lado, Ele vai te dizer a batalha e vai te dizer, olha, isso aqui, essa batalha aqui já nasceu, ganha. Porque quem vai estar pelejando por ela é o Senhor. Mas a segunda lição que eu tiro desse texto, meus irmãos, é que nós não podemos batalhar sozinhos. Precisamos da ajuda uns dos outros. Irmãos, acabou o tempo do eu faço e arrebento. Acabou o tempo de exclusivismo na igreja do Senhor. Acabou o tempo em que uma pessoa faz as coisas e os outros ficam olhando ou batendo palma. Não, a glória é do Senhor, a batalha é do Senhor, então nós precisamos nos unir e juntos batalhar essa batalha, e nesse processo nós precisamos muito uns dos outros. E é por isso que, depois que os filhos de Israel consultam o Senhor, e que ele diz que quem vai subir para batalhar aquela batalha é Judá, aí Judá tem uma atitude muito, muito bacana, muito interessante. Judá vai dizer assim, disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte e pelejemos contra os cananeus. Judá tem uma capacidade excelente aqui, irmãos. Judá tem uma capacidade excelente, ele entende. Judá entende, Judá reconhece que há lutas, mesmo as que temos com o Senhor do lado, que nós não podemos batalhá-las sozinhos. Mesmo nas lutas do Senhor, nós precisamos de gente igual a gente. Nós precisamos de pessoas sujeitas ao mesmo sentimento, às mesmas emoções. Nós precisamos de pessoas com as mesmas fraquezas para batalhar esta batalha. Nós precisamos, Judá, é interessante que ele sabe que precisará de alguém, não somente que ele confia, mas que esteja próximo dele. É horrível, irmão, ser juiz de nós mesmos. É horrível. É tão bom nós tomarmos decisões colegiadas. É tão bom a gente ter um ombro. É tão bom a gente ter uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião. É tão bom nós termos a ajuda uns dos outros. Trazendo para as nossas vidas e para as nossas lutas diárias e para a obra de Deus que temos que realizar, nós, prezados, decididamente precisaremos reconhecer que não somos uma ilha e que precisamos de pessoas do nosso lado. Saiba que o seu pastor não veio aqui para administrar essa igreja sozinho. O irmão Amaro não sabe, ele não sabe o benefício que ele me trouxe há um mês atrás, quando ele chegou no meu gabinete e falou, pastor, eu só vim aqui com muita satisfação visitar o meu pastor nesse gabinete e orar com ele. Mas foi de um valor, porque essa atitude para mim era ele dizendo assim, pastor, você não está sozinho. Pastor, eu estou aqui e se o senhor tiver com algum problema, eu estou pronto para te ajudar. Não sei se eu vou ajudar a resolver, mas orar com você eu vou. Chorar com você eu vou. Se alegrar com uma vitória que você me contar, eu também vou. E nós precisamos disso. Eu queria, inclusive, pedir para que os diáconos de plantão, começassem a ter o hábito de, ao invés de subirem para cá, vão lá para o gabinete, antes do culto, só para orar comigo, com o Marco Aurélio, lá. Os diáconos de plantão, só para isso. Só para ter uma comunhão ali. Olha, eu costumava dizer na minha ex-igreja lá em Recife, para os diáconos de lá, o meu gabinete, nos momentos que antecedem o culto, o meu gabinete é dos diáconos. Eu não faço aconselhamento no meu gabinete nos momentos que antecedem o culto. Você pode entrar, saiba que você estará entrando na sua sala, porque eu preciso da sua presença ali.
Eu preciso do seu apoio. Quando nós nos engajamos numa batalha, nós não temos consciência de tudo que está envolvido, irmãos. Nós não temos. Nós não temos. Eu já fui provado aqui em 2 meses, em 2 situações. A gente não conhece o que está por vir. E é por isso. É exatamente por não sabermos, não conhecermos o nosso futuro, que nós precisamos de cercar de pessoas que amamos, de pessoas que nos amam, de pessoas que colam ombros com a gente. Nós não saberemos aquele dia difícil e terrível em que o desejo que nós vamos ter é de jogar a toalha, é de desistir. Mas se eu tenho um irmão do meu lado, talvez ele me ajude a não jogar a toalha. Se eu estou do lado de um irmão que está fraquejando, talvez eu estou ali para poder fortalecê-lo. Nessas horas será fundamentalmente importante ter um Simeão do lado. Será fundamentalmente importante termos um ombro que nos ofereça suporte para chorar. Muitas vezes, meus prezados, tudo o que precisaremos em nossa lida na obra do Senhor é de alguém que esteja simplesmente do nosso lado. Simplesmente do nosso lado. Mais nada, mas a gente saber, está ali. Está ali. Davi teve o seu maravilhoso amigo Jonatas. Ah, que amizade. Uma amizade que pessoas perversas têm maldado. Pessoas perversas têm falado coisas feias e horríveis a respeito. Mas era uma amizade de alma. Uma amizade que glorificava o nome do Senhor. Paulo teve ainda Silas. Paulo teve Barnabé. Paulo teve Timóteo, os discípulos tiveram um ao outro, e em nossa lida na obra do Senhor, nós precisaremos uns dos outros para nos exortar mutuamente. Nós precisaremos uns dos outros, queridos, para nos lembrar das promessas do Senhor. Às vezes eu esqueço, mas o Silon não esquece. Né? Às vezes o Osmar esquece, mas o Marcos não esquece. Não, Osmar, peraí, cara. Ei, não. É aqui que está prometido, cara. Não, o Senhor não está longe, não. Olha a promessa dele aqui, ó. Eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Nós precisaremos uns dos outros para nos lembrar das promessas do Senhor, que sempre se cumprirão, especialmente quando a gente começar a duvidar delas. Quando estamos em uma situação difícil, temos sim a tendência de nos esquecermos das promessas que Deus nos deu. E é justamente nesta hora que a ajuda que mais precisamos é de alguém que esteja do nosso lado, nos sacudindo, nos fortalecendo. Eu imagino, por exemplo, nessa batalha, Simeão falando assim, Judá, não, essa estratégia não, Judá, essa estratégia não, peraí, manda aqueles príncipes ir por cá, manda aqueles ir por lá, não, Judá, calma, pera, Judá, não é assim não. E ao final, o nome do Senhor é glorificado. Eu vejo Judá ao final dessa batalha, dando um abraço em Simeão e falando assim, Simeão, se você não tivesse ido comigo. As gigantescas sequoias são árvores que crescem, isso aqui é extraído, viu, irmãos? É uma ilustração que eu extraí, por isso que eu estou lendo assim. As gigantescas sequoias são árvores que crescem, extraído, só ilustração, viu, irmãos? São árvores que crescem no oeste dos Estados Unidos, atingem alturas de mais de 90 metros, diâmetros de cerca de 8 metros, e chegam a viver mais de 1000 anos.
Viu aí, irmão Amaro? Mas, irmão Amaro, temos conversado sobre árvores. Os cientistas atribuem suas espantosas dimensões. Vou repetir, irmãos. Altura de mais de 90 metros. Diâmetro de 8 metros. E chegam a viver mais de 1000 anos. Os cientistas atribuem suas espantosas dimensões, resistência e longevidade, principalmente ao seu sistema de raízes. Suas raízes se entrelaçam umas com as outras, multiplicando suas forças e compartilhando os recursos necessários para crescerem mais saudáveis. E assim, unidos pela raiz, se tornam cada vez maiores, mais fortes e preparadas para enfrentar as adversidades. Bacana, né? Olha a importância que nós temos uns para os outros. Olha a importância da nossa união, da nossa comunhão, a importância de nós andarmos juntos. Por isso o autor de Hebreus vai dizer assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Marisa ontem fez uma brincadeira comigo, ela também não sabe o bem que me fez. E é assim, quando a gente faz coisas boas para os outros, a gente acha que está fazendo uma coisinha, mas Deus faz isso. Marisa chegou e falou assim, agora eu vou entregar a Marisa, né? Tudo bem. Marisa chegou e falou assim, pastor, quarta-feira nós aproveitamos o feriado e não viemos. Pastor, mas me deu uma saudade do Senhor depois. Fiquei com saudade. E eu falei, Marisa, eu também. Estava esquisito. Estava esquisito aquele culto sem vocês. Mas eu sabia que ela não vinha, porque o doutor Geraldo já tinha passado uma encomenda para mim no culto de terça-feira, então eu sabia que eles não vinham. Mas, e aquilo me fez um bem. Cheguei e contei para o Marley, contei para a mamãe. Não é? Essas coisas fazem bem, essas coisas, isso é amor demonstrado. E isso, irmãos, nós precisamos disso, é isso que nos fortalece, é isso que nos traz os recursos necessários para que possamos avançar e vencer as batalhas nas quais estamos inseridos. Melhor é sermos 2 do que 1, não é? Porque se cair, um levanta o outro. Um levanta o outro, não é? Não há lugar para exclusivismo na obra do Senhor. Não trabalhamos para a glória do nome do nosso Deus. Então, o exclusivismo entra onde aqui entre nós? Só para roubar a glória do Senhor. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. A gente se une, realiza a obra e o nome do nosso Deus é glorificado. Por fim, prezados, a terceira lição que eu tiro desse texto é que os nossos relacionamentos na obra de Deus precisam ser de mão dupla. Sempre de mão dupla. Sempre relacionamentos bilaterais. O povo de Israel consulta a Deus. Quem que vai subir primeiro? Deus escala Judá. Judá convida Simeão numa atitude de humildade, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo que não havia motivo para exclusivismo, e Judá vai dizer assim, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. Legal, né? Bacana, né? Bacana, né? Fulano, me ajuda aqui na cantina. E você pode ter certeza que eu vou te ajudar lá no departamento infantil. Não é? Fulano, me ajuda aqui nessa parte aqui, que eu vou te ajudar nesta. Não é? Me acorde aqui, que eu te acudo lá. Me socorre aqui e conta comigo para eu te socorrer na hora que você precisar.
nós devemos ser tomados de uma humildade que nos leve a pedir ajuda, mas, sobretudo, que nos leve também a oferecê-la. A oferecê-la. Estamos integrados a um mesmo corpo, a igreja, cujo cabeça é Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se disser o ouvido, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imagina um olhão no meio da gente aqui. Um olhão andando aqui. Ó. Um olhão. Um olho maior. Um olho enorme. Mas é só olho. Só olho não leva ninguém a nada, não faz nada, porque nós temos que ser corpo. Corpo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas aí Paulo, nessa retórica, já responde: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vou repetir isso aqui, irmãos. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De sorte que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo. E individualmente membros deste corpo. Devemos manter os nossos relacionamentos de tal forma que haja uma linda reciprocidade entre a gente. Tipo, o que eu estou te pedindo é algo que também eu estou te oferecendo. Isso é muito lindo. É maravilhoso ver uma igreja agindo assim. Como é maravilhoso vermos irmãos desta maneira, porque isso é uma característica inequívoca de que estamos agindo para a glória de Deus e buscando a realização da sua obra. Há lugar neste mundo somente para a glória do Senhor. Quando nos unimos num objetivo comum na realização da obra do Senhor, estaremos demonstrando uma enorme maturidade espiritual, porquanto não estaremos buscando a famigerada vanglória, que jamais nos levará a lugar nenhum no trabalho do Senhor. Eu gostaria de concluir esta reflexão contando para vocês uma ilustração que eu li num livro há muitos anos. Conta-se, é uma ilustração, irmãos, conta-se que uma pessoa foi visitar o céu e o inferno. Chegou, disse que um anjo lá, o levou para visitar o céu e o inferno. Diz que chegou no inferno, as pessoas tinha uma mesa enorme, e um banquete estava acontecendo, muita comida boa naquele banquete, e aquela pessoa observou que as pessoas que estavam sentadas estavam chorando, e chorando de fome, de vontade de comer. E aquelas comidas maravilhosas lá naquela mesa. E não conseguiam comer, e a pessoa que estava visitando lá observou que elas não podiam comer porque o cotovelo delas era virado. E elas não conseguiam pegar a comida. Era virado. Imagina, você com o cotovelo virado.
E aquelas pessoas estavam chorando por causa daquilo. E então diz que depois ela foi visitar o céu. E diz que lá no céu tinha a mesma mesa, o mesmo banquete, as mesmas comidas. E as pessoas estavam felizes, estavam se alimentando. E as pessoas tinham o mesmo problema. Elas não tinham, o cotovelo delas também era virado. Mas só que as pessoas que estavam lá estavam felizes. Porque elas pegavam o alimento e colocavam um na boca do outro. Elas não tinham condição de se alimentarem, mas ela tinha condição de se alimentar o outro. E estavam felizes. Por isso ali era céu. Porque o inferno é um lugar onde que as pessoas não têm sentimentos altruístas. E nós estamos vivendo aqui neste mundo, em nossa igreja, um pedacinho do céu. Nós estamos vivendo aqui neste mundo, como disse um pastor há muitos anos atrás, treinando para ir para o céu. Treinando para ir para o céu. E nós precisamos nos imbuir, estarmos imbuídos destes sentimentos de altruísmos, desses sentimentos de fazer algo pelo outro. E ao fazer algo pelo outro, estaremos cuidando do próprio corpo. E o cabeça, que é o Senhor Jesus, será engrandecido, será glorificado. Fecha seus olhos. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos estar envolvidos em batalhas do Senhor. Em batalhas que sabemos que são do Senhor, que o Senhor está nelas e, portanto, lograremos êxito. Senhor, ajuda-nos a termos a humildade de querermos ajudas, de querermos o apoio de outras pessoas, de querermos a companhia de outras pessoas nestas batalhas. E por fim, Senhor, ajuda-nos a nos apresentarmos para isso também. Que o que queiramos dos outros seja também aquilo que nós podemos oferecer. E assim o Teu nome será exaltado, a Tua igreja glorificada. E a Tua igreja avançará para a glória e louvor do Teu nome. No precioso nome de Jesus. Amém.